Vamos então aqui iniciar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. No item preces pessoais, esse é o nosso segundo encontro, nós vamos agora falar sobre, ou melhor, nós falamos no nosso encontro anterior sobre as preces pessoais aos anjos guardiões e aos espíritos protetores, né? Então tivemos ali a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre os espíritos que estão próximos a nós, dando apoio, né? Cada um no seu grau de evolução, cada um com sua incumbência, com suas responsabilidades. E agora a gente fala do outro lado, né? Os maus espíritos, né? Os espíritos ainda numa condição de ignorância, ainda numa condição um pouco voltada, né, para o egoísmo, então acabam trazendo para nós uma influência negativa. Então, no item número 2, para afastar os maus espíritos, Kardec separa para nós aqui uma passagem do livro de Mateus, capítulo 23, versículos 25 a 28. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o que está por fora do corpo e do prato, e por dentro está cheio de rapinas e de imundícias. Fariseu cego, purifica primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros branqueados, que parecem por fora formosos aos homens, e por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda asquerosidade. Assim também vós outros, por fora vos mostrais na verdade justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Expressões fortes, né, de Jesus, bastante contundentes, né, no seu significado, no seu conteúdo, que trata exatamente disso, né, que quando nós falamos a partir desse tema que trata da relação que nós temos com o mundo espiritual, através das sintonias mentais, ou seja, pela qualidade do nosso pensamento, aqui no mundo físico nós temos uma facilidade muito grande de produzir uma aparência que não necessariamente representa os nossos valores. Então, quando nós começamos a entender a forma como se dá essa relação, nós começamos então a dar mais valor a, de fato, aquilo que nós somos e não aquilo que nós desejamos ser, através dessa demonstração superficial da nossa personalidade. Bom dia, professor. Kardec traz para nós aqui um prefácio, né, uma pequena introdução. Ele diz assim: os maus espíritos só estão aonde podem satisfazer a sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir, nem mesmo ordenar que se retirem. É necessário eliminar em nós aquilo que os atrai. Os espíritos maus descobrem as chagas da alma, como as moscas descobrem as do corpo. Assim, pois, como limpais o corpo para evitar as bicheiras, limpai também a alma das suas impurezas, para evitar as obsessões. Como vivemos num mundo em que os maus espíritos pululam, as boas qualidades do coração nem sempre nos livram das suas tentativas, mas nos dão a força necessária para resistir-lhes. Quando a gente trata da nossa relação com o mundo espiritual, a grande questão que nós devemos considerar não é se nós temos ou não capacidade de nos transformarmos moralmente para evitar esse tipo de influência, mas é a convicção que nós ainda não temos da realidade espiritual. Para isso, como elemento fácil de nós analisarmos, são as nossas próprias relações sociais.
se nós escolhemos quem são as pessoas com quem nós vamos nos relacionar, vemos as pessoas que têm bom caráter, vemos as pessoas que têm mau caráter, então a gente vai se aproximando daquelas que para nós satisfazem, né, o anseio de estabelecermos ali relações e tudo mais. Vemos dentro do nosso ambiente social, vemos na mídia, vemos no local onde nós vivemos. Temos ali as pessoas que a gente fala, bom, eu não quero me aproximar daquela pessoa, porque ela é uma pessoa ruim, uma pessoa de mau caráter, uma pessoa com vícios e tendências que não me agradam, então eu naturalmente me afasto delas. Só que essa mesma atitude seria a atitude que nós praticaríamos para evitar as relações com os espíritos que se encontram nessa categoria inferior. E a pergunta é, por que nós não fazemos? Exatamente por essa grande dificuldade. Nós estudamos a doutrina espírita, mas nós não temos convicção daquilo que nós estudamos. Porque se nós fazemos isso no nosso mundo material, com as pessoas que convivem conosco, por que nós não fazemos com os espíritos? Porque nós não temos essa convicção de que eles de fato existem ou que eles de fato exercem sobre nós algum tipo de influência. É muito simples. Então, quando nós tivermos essa certeza, quando isso for em nós não apenas algo que nós queremos acreditar, mas algo que nós acreditamos de fato, nós nos comportaremos também levando em conta a realidade desse mundo que se encontra aqui em torno de nós, nos envolvendo, nos influenciando. Então, por mais que nós estudemos, o fato de nós não termos uma visão clara do mundo espiritual, nós não vemos quem são os espíritos, nós não percebemos a sua influência. Isso quando se dá naturalmente de uma forma sutil. Daquela forma mais ostensiva, ela vem gritante, escandalosa, né, vem ali bastante agressiva em torno de nós. Então, como nós não vemos, então a gente fica supondo, né, será que é possível que, talvez, quem sabe, então a gente vai se comportando desse ou daquele jeito, tentando imaginar quem que se encontra próximo de nós. Então, mais uma vez, a gente vê isso. Quando eu olho para alguém, e aquele alguém se mostra de uma forma que não me agrada, de imediato eu o afasto, eu procuro mudar a minha forma de viver, o meu comportamento, evito frequentar o lugar onde aquela pessoa se encontra, evito estabelecer algum tipo de relação, de sintonia com ela. Agora, para aquilo que a gente não vê, fica muito difícil, porque vai depender não apenas da nossa razão, que claramente, como a gente percebe, não alcançou ainda essa solidez, mas a gente vai motivado pela fé. Só que, como a gente percebe, a fé não é o suficiente. E a prova disso vem exatamente da influência que os espíritos exercem sobre nós. E claro que esse tipo de mensagem, ela não é voltado para nós espíritas apenas. Nós falamos das influências que os espíritos exercem no mundo todo. Nós espíritas ainda temos a oportunidade de compreender essa relação com o mundo espiritual. Temos a oportunidade de estudarmos, de conhecer. E aí então a gente vai direcionando as nossas ações a partir do entendimento que essas informações chegam, ainda que sejam, que seja uma compreensão limitada, precária, vacilante ainda, sem muita certeza. Agora a gente pode imaginar no mundo todo. O que acontece no nosso mundo todo dentro daqueles grupos sociais que não têm qualquer tipo de entendimento sobre essa realidade. Se baseiam em suas crenças, se baseiam numa fé que é muito mais fantasiosa do que realista. A gente pode imaginar então que as pessoas simplesmente ignoram. Então elas pensam assim, bom, eu posso não gostar daquela pessoa, mas dentro de mim eu tenho todos os valores inferiores que eu fico alimentando que ninguém percebe. Ele acha então que ele se encontra sozinho, protegido pelo anonimato, protegido pelo silêncio, e que não tem ninguém perto observando e que ele não sofre nenhum tipo de influência. Enquanto em torno dele nós temos ali uma legião de espíritos apenas observando as suas ações mentais e aí contribuindo, alimentando cada vez mais para que ele vá se afundando dentro dos prazeres que ele cultiva, que ele alimenta. Que nós vemos isso não é apenas em torno de um indivíduo,
Basta a gente lembrar o ano passado de todos os conflitos que nós tivemos aqui no nosso país, das manifestações nas ruas, de toda aquela agressividade, pessoas que simplesmente agiam baseadas nos seus interesses, baseadas nos seus instintos, ignorando completamente esse mundo paralelo. Na verdade, até descrendo desse mundo. Porque elas vão dizer assim, não, essa coisa de falar de mundo de espírito é coisa de religião, não me interessa. E essa é a grande dificuldade que hoje a doutrina espírita enfrenta, exatamente de modificar o modo de pensar das pessoas que aprenderam, através das religiões tradicionais, um modelo, né, foi apresentado a elas um modelo de espiritualidade que não condiz com a realidade. E aí então a doutrina vem apresentar uma outra proposta e as pessoas vão dizer assim, isso é mais uma ideia fantasiosa que chega. E não realmente algo que veio trazer para nós um esclarecimento mais concreto. Olá, fraterna. Então por isso que, vamos imaginar então mais uma vez, fazendo aquele exercício prático, né, que é bastante interessante para todos nós, de nós nos colocarmos no lugar dos espíritos já desencarnados, com a intenção de exercer uma influência negativa sobre uma pessoa. Nós simplesmente vamos nos aproximar sendo completamente ignorados por ela. Mais uma vez, simplesmente porque ela não acredita, porque ela não compreende, porque ela não se interessa em aprender. E aí então nós vamos nos aproximar, estabelecer ali aquele elo mental, e vamos então colhendo aquilo que ela pensa e oferecendo ideias para poder ali trazer um grau de perturbação. Completamente ignorados. Então, quer dizer, nós podemos nos colocar no lugar desses espíritos e perceber, no modo como as pessoas vivem, naquilo que elas acreditam, a completa ignorância sobre o mundo espiritual. Olá, Nilton, bom dia. Eis aí então o que Kardec traz para nós sobre essa questão da hipocrisia, né, que Jesus inclusive falou lá em cima, sobre a questão da hipocrisia, da iniquidade, que na verdade ele dizia assim, olha, vocês têm que ser bons porque vocês vão para o céu. E aí na verdade, dentro desse ensinamento para aquela época, ele acabava sendo até algo meio infantil, meio imaturo, que as pessoas olham, que coisa bonitinha que Jesus disse, então tá bom. Deixa para lá que isso não faz diferença. Então mais uma vez, nós, num dos comentários que nós fizemos em estudos anteriores, nas ideias que nós trocamos, eu comentei com vocês assim, por que alguém tem que ser bom? Me dê uma boa razão para a pessoa ser boa. Porque ela gosta. Não, isso para mim não é razão. Gostar é uma questão de preferência. Qual é a questão prática de uma pessoa ser boa? Para nós hoje aqui no mundo material, apenas dentro dessa visão, você não tem justificativa nenhuma. Ela pode ser uma pessoa que ela cumpre todas as leis, ela não infringe a nossa legislação, ela não é uma pessoa criminosa diante da sociedade, mas ela pode ser uma pessoa egoísta, ela pode ser uma pessoa agressiva, ela pode ser uma pessoa indiferente, ela pode ser uma pessoa viciosa, ela está cuidando da vida dela, ninguém tem nada com isso. Então, dentro da visão do nosso mundo hoje, as pessoas não têm nenhuma razão concreta, prática, que benefício ela colheria de uma forma prática, sendo uma pessoa boa. Aliás, no mundo como o nosso, nós temos muitos argumentos, né, fazendo aquele papel do advogado do diabo, nós temos ali muitos argumentos que mostram, que poderiam influenciar ou poderiam sugerir que as pessoas boas são aquelas que mais sofrem. Que a pessoa boa é aquela que sofre calada, é aquela pessoa que renuncia, é aquela pessoa que se sacrifica. Então, enquanto o egoísta vai fazendo aquilo que ele quer. Então alguém está no trânsito, você faz ali uma ultrapassagem, a pessoa buzina, te xinga não sei o quê. Ela não cometeu nenhum crime. E ela simplesmente está ali demonstrando a sua natureza. Mas ela poderia pacificamente ter ali um pouco mais de tranquilidade, de paciência, de compreensão. O que ela ganharia na prática se comportando dessa forma? Mas ela vai ser mais feliz. Tem pessoas que são extremamente egoístas que são felizes, ou pelo menos se consideram felizes. Então nós vemos que argumentos como esse que Jesus apresentou, da pessoa ser boa por ser boa,
ser justa por ser justa, baseado num elemento de fé? Você tem que ser bom porque você vai para o céu. E se ninguém acreditar no céu, que justificativa ele tem para ser boa? Para ser uma pessoa boa? E aí nós começamos a entender agora, de uma forma prática, através daquilo que a doutrina apresenta para nós, quais são as consequências do tipo de pensamento que nós cultivamos e dos nossos valores. Aí sim as pessoas vão dizer assim, olha, se você não for uma pessoa boa, você vai sofrer. E eu mostro para ela a causa do sofrimento. E aí então ela vai se modificar. Bom, já que é assim, é melhor eu me transformar. Só que falar do mundo espiritual é algo baseado em fé. Então por isso que nós vemos hoje a grande dificuldade dessa transformação moral do nosso planeta, baseado apenas num elemento de fé, em algo que transcende a nossa realidade física. Então aqui, no nosso caso, que temos a oportunidade, olha lá ligeirinho, que temos a oportunidade de conhecer essa realidade do mundo espiritual, ainda que seja de uma forma superficial. Porque não tenhamos a pretensão de acreditar que aquilo que nós temos de informações que chegam para nós do mundo espiritual seria o suficiente para que nós tivéssemos ali um conhecimento pleno daquilo que os espíritos vivem. A gente mal compreende aquilo que existe na nossa vida. Existe tanta diversidade no nosso mundo que a gente fica se perguntando por que as pessoas pensam desse jeito, por que as pessoas agem desse jeito. Imaginemos ter a pretensão de conhecer a realidade do mundo espiritual. Eu sei como o mundo espiritual funciona, sei quem são os espíritos que lá moram. Longe disso. São várias passagens, Brás. Não apenas essa que você pôs sobre os pombos e as serpentes, mas vários argumentos de Jesus, como o próprio Sermão da Montanha. Você ser bom, você ser justo, você sofrer a sua aflição com bem-aventurança, com felicidade, com alegria. Esse tipo de argumento não convence ninguém num mundo prático, ansioso e tão angustiante como é o nosso aqui. Apenas aqueles que têm uma fé, que acreditam realmente que vão conseguir alguma coisa a partir da realidade do mundo material, é que se transformam. Mas até mesmo dentro das crenças nós vemos essa dificuldade. E é por isso que os espíritos agora, e a gente começa, claro, a entrar no campo da análise, né, apontando a nossa visão sobre essa realidade, é que os espíritos começaram, através das manifestações físicas mais ostensivas, se mostrarem dizendo, nós existimos e essa é a realidade que vocês também viverão. Então nós que estudamos a doutrina temos a oportunidade de várias experiências pessoais, né, de relação à mediunidade, aos fenômenos, os estudos que para nós trazem argumentos bastante racionais, bastante lógicos. E aí então nós não mudamos apenas por uma questão de sermos pessoas boas. Nós não chegamos nesse nível ainda. Mas nós começamos a nos transformar exatamente pela necessidade de diminuir esse sofrimento que nós sofremos, que nos atinge, devido a essa relação com o mundo espiritual. Então, mais uma vez, nós agimos inicialmente através desse processo educativo, inicialmente pelo adestramento, ou seja, sendo bom você é recompensado, sendo mal você é punido. É o adestramento puro. Aquilo que você faz, você recebe. Depois, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos atingindo aquele grau de compreensão. Aí eu faço não esperando o resultado, eu faço porque eu tenho a consciência do que é certo e do que é errado. Eu já consigo diferenciar, discernir uma ação de outra, sabendo, por exemplo, que eu não devo fazer algo que é errado diante da sociedade porque eu tenho consciência de que eu vou prejudicar o outro. E eu não quero fazer isso com o outro. Então esse grau de consciência que nós ainda temos ali, pequenas faíscas, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, que nós conseguimos ter essa espontaneidade, mas de um modo geral a gente age muito mais por receio de uma consequência negativa do que pela consciência em si. Então nós vamos gradualmente passando por essa transformação, em pequenos grupos daqueles que vão se esclarecendo com esses novos ensinamentos, ainda que sejam aquelas pessoas que se baseiam na fé. Tem ali a sua crença, tem a sua filosofia, e eles dizem assim, não, eu acredito nisso, eu quero ser assim.
Mas olhemos para o nosso mundo hoje e nós veremos qual é o grau de consciência que as pessoas têm. Inclusive dentro das próprias escolas religiosas, percebendo que entre elas há atritos que acabam gerando conflitos individuais, coletivos, muitas vezes até nacionais, até internacionais, que vemos ali guerras religiosas, né, não declaradas, mas que existem, com perseguições, com exclusões, com guerras armadas. São pessoas religiosas, então a gente pensa na incoerência. Como é que pode alguém que vive uma filosofia religiosa, ou acredita viver aquela filosofia, e se comporta desse jeito? Exatamente por falta dessa convicção. E aí então a gente lembra, né, da dificuldade que os espíritos têm para poder fazer com que nós tenhamos esse entendimento sobre essa realidade que nos envolve. Nos coloquemos agora, como nós nos colocamos agora há pouco, no lugar dos espíritos inferiores, que se aproximam com a maior facilidade, com a maior tranquilidade, porque a mente, todas as nossas mentes estão abertas a todo tipo de influência. As positivas, né, são aquelas mais difíceis de serem absorvidas, porque nós temos uma vida ainda com muitas distrações, com muitos estímulos, com muitas tendências e vícios. Então os espíritos inferiores sentem muito mais facilidade de nos influenciar do que os espíritos superiores de fazer com que nós mantenhamos aquele padrão elevado. Basta a gente analisar. Nós temos mais momentos de tranquilidade, de harmonia, ou aqueles momentos de aborrecimentos e desequilíbrios? De um modo geral, nós temos tantas preocupações, tantas situações. Você liga a televisão, você assiste a um telejornal, está falando daquele problema de política, de violência. Como é que os espíritos vão dizer, seja caridoso, seja amoroso, seja tranquilo? Quando você olha um político na televisão e você começa a dizer, tomara que seja preso, tomara que faça isso. O fato de nós não cometermos grandes equívocos, não levarmos grandes tombos, de não praticarmos o mal ostensivamente, não significa que nós estejamos harmonizados. Como lembram os espíritos, ou nós somos ou nós não somos. Não existe o mais ou menos. Eu não sou nem bom nem mal. Se você não é nem bom nem mal, você é mal. Que os espíritos dizem categoricamente, se você é bom, é porque você faz o bem. Se você não faz o bem, mesmo que você não faça o mal, você é uma pessoa má. O que vai depender ali agora vai ser a graduação dessa maldade, desse egoísmo que existe em nós. Então, nesse ponto de vista, nós percebemos então como nós criamos barreiras e dificuldades para que os espíritos elevados consigam trazer para nós ideias positivas, ideias que sejam favoráveis para o nosso crescimento. E nós vemos a facilidade que nós damos aos espíritos inferiores para trazerem para nós ideias ainda limitadas ao mundo físico, aos valores inferiores, aos nossos comportamentos. Basta a gente abrir uma rede social e começar a ver o comentário das pessoas. O que tem ali de positivo e de negativo? Coloquemos na balança. Qual é o saldo que nós temos? Ontem, por exemplo, com a eleição de Donald Trump, a gente via ali espíritas e não espíritas fazendo comentários dos mais negativos, dos mais destrutivos. E a gente quer depois ir para o mundo espiritual elevado, entrar em sintonia com o pensamento divino. Mas nas redes sociais nós somos outra pessoa. Qual é exatamente a nossa realidade? Aquilo que nós somos ou aquilo que nós desejamos ser? Por isso, então, essas orientações que chegam para nós dos espíritos, para que nós nos equilibremos, para que nós façamos ali aquele trabalho de transformação, aquela reforma íntima necessária, nós temos que trabalhar muito para isso. Mas, inicialmente, nós temos que reconhecer a nossa inferioridade e compreender essa realidade que existe em torno de nós. Do contrário, a gente vai agir como se nada tivesse acontecido. E esperando, não, eu sou espírita, então eu vou para um mundo espiritual mais elevado. Ou seja, a gente acha que vai, ou vai alcançar essa condição, pelo fato de nós nos declararmos dessa condição.
sendo que, na verdade, existia um trabalho moral muito profundo a ser realizado. André vai colocar aqui, né, se você estava bem, vai desligar e ficar mal, né? Pois é. Até mesmo o mal, muitas vezes, André, ele fica tão impregnado em nós, que quando você se afasta dele, você fica ansioso. A gente está tão acostumado naquela rotina, absorvendo aquelas ideias, que quando a gente fica desconectado dela, a gente sente abstinência. Você fica assim, eu tenho que ver o que o pessoal está falando, eu preciso ouvir alguma coisa, eu preciso ligar a televisão. A gente começa a ficar meio desesperado. E essa crise de abstinência desses elementos inferiores é algo que faz parte da nossa realidade e a gente nem imagina isso. Porque nós não desenvolvemos ainda sensibilidade suficiente para perceber esse nosso comportamento. O que exatamente me faz ser uma pessoa ainda apegada ao mundo físico? Aquilo que eu faço no meu dia a dia eu acho que é normal. Então é algo que ficou tão normal que eu nem percebo mais que existe. E principalmente dentro desse comportamento moral, porque ele não aparece. Quando eu faço alguma coisa, por exemplo, se eu acho normal deixar sujeira acumulada na minha casa, mesmo que eu não veja, as pessoas vão perceber. E dentro de mim, se eu tenho aquele comportamento, aquele lixo moral guardado, eu estou tão acostumado com ele, eu deixei ele quietinho lá, ele não está me incomodando mais. Mas deveria. Porque as consequências chegam para nós exatamente por causa dessa influência. A Sandra lembrou, mas ele também tem umas ideias nada positivas para a humanidade. Né? Ele quem, Sandra, você colocou aí, acho que me perdi um pouquinho. Sim, do Trump você fala, né? Não é a questão, Sandra. Porque o que eu comento com vocês, assim, com relação ao nosso comportamento, você tem o direito, sem dúvida nenhuma, de fazer um julgamento. Mas a gente lembra sempre, né, daquelas 3 peneiras que são fundamentais. Primeiro, se o seu comentário é útil. Segundo, se o seu comentário é verdadeiro. E terceiro, se você está sendo caridoso. Então, quer dizer, se nós colocarmos essas 3 peneiras, o Facebook, por exemplo, simplesmente vai sair do ar. Porque ninguém vai conseguir publicar absolutamente nada. Ou vai publicar um conteúdo muito reduzido. Porque, na verdade, nós estamos exteriorizando a nossa revolta, a nossa indignação e tudo mais. E quantas fantasias, quantas ideias. Naquela época, por exemplo, que a gente teve dos problemas políticos aqui no Brasil, com impeachment, com julgamento, aquele conteúdo das redes sociais era um conteúdo tenebroso. Mas depois a gente vai para o centro espírita para fazer uma prece. Então a gente mostra que a nossa realidade aqui do mundo físico é muito mais concreta para nós do que a realidade do mundo espiritual, que é apenas um objeto de fé. Se fosse um objeto concreto, nós de imediato silenciaríamos aqui. Nós podemos ver isso, por exemplo, falamos agora há pouco, né, sobre Divaldo Franco, falamos sobre Chico Xavier. Qual é o comportamento que eles têm? É coerente com a crença que eles abraçam? Nós temos alguma crítica direta para fazer sobre o comportamento que eles demonstram? Para nós, acabam sendo praticamente dentro dos níveis em que se encontram, são modelos de conduta para nós que se tornam exemplares, comparados com aquilo que a gente vê no mundo hoje. Então não é o fato de você ter o direito de expressar a sua ideia ou não, é a forma como essas ideias são expressas. E isso reflete claramente, no início aqui do nosso estudo, nós falamos sobre, eu coloquei para vocês aqui alguns áudios, com mensagens do Divaldo. E ele falava exatamente sobre o conteúdo das conversas, a força da palavra. E observando aquele conteúdo, a gente pensa assim, poxa vida, de que forma que nós utilizamos a palavra? Ela é consoladora, ela é elevada ou ela traz perturbação? Nos assuntos das discussões que nós temos hoje nos nossos grupos, são assuntos construtivos, assuntos produtivos? Ou assuntos negativos? Basta a gente analisar que dá para ver claramente, porque a palavra exterioriza os nossos valores, as nossas ideias. Se nós temos esse tipo de palavra sendo expressa, dá para a gente imaginar o nosso conteúdo. E isso porque nós seguramos muito para dizer exatamente o que a gente pensa. Por isso, então, esse padrão mental
que nós alimentamos é, sem dúvida nenhuma, uma porta aberta a todo tipo de influência, principalmente aquelas que são mais negativas. E mais uma vez, os espíritos superiores encontram dificuldades para nos influenciarem positivamente, porque nós muitas vezes não aceitamos, não conseguimos elevar o nosso padrão para entrar nessa sintonia. Mas os espíritos inferiores não fazem nem força. A gente pensa qualquer bobagem, eles só vão lá e dão aquela sopradinha. Aí a bobagem então cresce, se transforma numa ideia, essa ideia se transforma numa atitude e pronto. Chegamos à catástrofe. Então, quando Kardec coloca para nós aqui, voltando aqui para o nosso prefácio desse item, não basta pedir, nem mesmo ordenar que os espíritos se retirem. É necessário eliminar em nós aquilo que os atrai. Os espíritos maus descobrem as chagas da alma como as moscas descobrem as do corpo. Assim, pois, como limpais o corpo para evitar as bicheiras, limpai também a alma de suas impurezas para evitar obsessões. Como vivemos num mundo em que os maus espíritos pululam, as boas qualidades do coração nem sempre nos livram de suas tentativas, mas nos dão a força necessária para resistir-lhes. Ou seja, nós estamos ali resistindo às influências, resistindo porque as influências continuam acontecendo, o assédio continua existindo. No momento em que nós mudarmos o nosso padrão vibratório, de imediato nós vamos repelir a influência desses espíritos. Então por isso que nós temos que pensar muito nesse conteúdo. E é claro que a gente vai pensar, né, que ser uma pessoa desse padrão vibratório deve ser uma pessoa muito chata. Porque você não tem o que conversar, você está doido para comentar alguma coisa, está doido para ouvir o comentário dela, falar daquilo que você viu na televisão, e a pessoa vai simplesmente balançar a cabeça e falar: sim, filho, é verdade, filho. Aí você vai dizer: que pessoa chata, não tem assunto para falar com ela. Peraí, assunto tem um monte. Ela só não interessa pelos nossos assuntos. Então a mesma coisa acontece mentalmente. Os espíritos têm muito a contribuir, só que eles não têm. Só que nós não nos interessamos por essa contribuição. Eu cheguei a comentar com vocês uma certa vez, falando sobre o mundo espiritual, principalmente naquela questão do entretenimento dos espíritos no mundo espiritual. E aí então, os espíritos disseram assim: todos os espíritos se divertem também no mundo espiritual, nessas comunidades, né, de aprendizagem, de trabalho, de grandes transformações. Só que nós acharíamos um tédio. Lá não tem baile funk, lá não tem manifestações públicas, lá não tem filme de terror, lá não tem aquelas músicas com aquela letra sensual, aquelas letras de fossa, lá não tem novela onde tem intrigas, sensualidade. Olha que tédio seria para nós. Você chegar no cinema, né, entre aspas, ou você assistir uma interpretação dos espíritos, falando sobre o amor universal, falando sobre harmonia, fraternidade, que coisa linda. E você fala assim: mas que hora que vai começar então aquela apresentação musical com aquela pauleira de rock que eu gosto? Pois é, né, Hermes? Acaba a fraternidade, dá para ligar no Pautalk? Pegar ali o WhatsApp para ver o que o pessoal está comentando? Enquanto a peça está rolando, você está com o seu WhatsApp ali trocando ideia com o pessoal. Então por que isso tudo? Porque nós estamos acostumados a esse padrão de vida. E por isso nós vemos a dificuldade que é então a nossa adaptação ao mundo espiritual. Nós vamos com muita dificuldade. Quantas vezes nós seremos chamados à atenção para que nós não alimentemos as ideias que são comuns aqui no mundo material? Vai ser o tempo todo. A gente começar a pensar em alguma coisa, alguém vai dizer: acorda. Aí você para de pensar. Aí passa um pouquinho e você volta àquele padrão de novo. Olha uma coisa, pensa de novo. A gente pensa o tempo todo. Então essa purificação espiritual é algo que está muito longe ainda, quer dizer, algo que está acontecendo, mas certamente muito aquém daquilo que é necessário para que nós sejamos bem influenciados.
E não foi à toa que Jesus, quando disse para nós que nós devemos vigiar e orar, essa vigilância para nós, ela se dá exatamente na vigilância inicialmente daquilo que nós trazemos de conteúdo dentro de nós. Temos que pensar dessa forma. Então, pessoal, agora aqui a prece propriamente, né? Como Kardec lembrou, não basta a gente pedir, nós temos que transformar e trabalhar para isso. Ele coloca para nós aqui, então, uma sugestão de prece, né? Voltada para afastar esses maus espíritos. Então, lembremos mais uma vez, sim, fazemos a solicitação. Certamente a solicitação virá, mas não será o suficiente se nós não fizermos o trabalho de transformação para que nós nos protejamos mentalmente. Diz aqui então essa prece: em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens. Espíritos enganadores e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, que zombais da sua credulidade. Eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões. Mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair em suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus. Então essa prece que Kardec coloca, ela é muito significativa, mas mostra para nós também quantas coisas, né, a quantidade de trabalho moral que nós precisamos fazer. Sentimentos contrários à caridade. Não apenas a caridade de dar o pão, mas a caridade moral. De ter a compreensão, de ter a tolerância, de ter a paciência, de ter a humildade. Mais uma vez, basta a gente colocar a imagem de uma personalidade pública na televisão, de você olhar no seu computador, no seu celular, a imagem de alguém, porque você tem antipatia, que a caridade desaparece na hora. E aí então a gente fica se perguntando, mas quanto tempo vai demorar então para a gente alcançar essa condição? Quanto tempo nós resistimos? Muito bem, na sequência dessa prece, né, de afastar os maus espíritos, nós temos aqui no item número 18, no terceiro tópico, uma prece para corrigir um defeito. Ou seja, né, se nós fôssemos então uma prece para cada defeito, nós teríamos ali um rosário, né, para cada bolinha daquela um defeito, cada bolinha daquela uma prece, né, porque uma prece só para todos os defeitos acho que não seria suficiente, né, então. Mas aqui coloca para nós uma prece para corrigir um defeito. Então, claro que como diz ali o Gandhi, se eu não me engano, que para toda grande viagem, né, toda grande viagem começa com o primeiro passo. Então toda grande transformação começa com uma pequena transformação. Então nós começamos através do autoconhecimento, através da análise de nós mesmos, nós vamos então encontrando quais são aqueles defeitos, aquelas imperfeições que inicialmente mais nos incomodam. Depois a gente vai transformando aquelas que ainda geram para nós um resultado negativo, um resultado infeliz. Kardec coloca como prefácio, e aí então como defeito nós temos ali então, de todos aqueles que comentamos há pouco, né, sobre vaidade, orgulho, egoísmo, a intolerância, a impaciência, a agressividade, né? Podemos colocar aí todas as virtudes e todos os valores opostos às virtudes. Então, se nós colocamos a humildade, temos o orgulho. Se nós colocamos, então, a paciência, nós temos ali a impaciência. Se nós temos ali a mansuetude ou mansidão, do outro lado nós temos a agressividade. Então a gente não apenas deve identificar quais são essas imperfeições, quais são esses defeitos, mas principalmente saber qual é a intensidade com que eles agem sobre nós.
E aí então eu fazendo, né, essa busca interior, essa viagem interior, e fazendo esse trabalho de autoconhecimento, eu já vou saber exatamente aquilo que eu preciso fazer, onde eu preciso silenciar, o que eu preciso fazer para evitar que esses sentimentos aflorem. Só para ter uma ideia, nós, para quem trabalha com atendimento fraterno, seja presencialmente, seja dentro do centro espírita, seja fora, seja virtualmente, não importa, né? Porque o atendimento fraterno nada mais é do que a oportunidade que nós temos de levar uma palavra consoladora, uma palavra encorajadora para alguém que vivencia algum tipo de sofrimento. Então, no momento em que nós estamos ali conversando com alguém, a pessoa vai então abrir o coração dela. E ela vai começar a contar ali quais são as dificuldades que ela enfrenta, né? Muitas vezes se vendo como responsável pelo sofrimento que ela causa a si mesma ou causa a outra pessoa. Abraço, Flávio. Causa a outra pessoa. Então a gente começa a observar e começa a lhe dar as orientações. Me recordo de um caso em que nós tivemos uma pessoa que tinha uma grande dificuldade para lidar com o conteúdo da internet que ele acessava. Era ali aquelas imagens de sensualidade, de erotismo, de pornografia. E a pessoa, né, como nós já vemos histórias e mais histórias, ela era viciada nesse conteúdo e não aguentava mais. Isso começava a prejudicar a sua vida pessoal, ela desequilibrava a sua vida psíquica. Ele sabia, sentia culpa, né? Como toda pessoa que chega num ponto de um tipo de vício, ele tenta alimentar aquele vício e depois vem aquela angústia por ter cedido a isso. E aí então essa pessoa vem em busca de ajuda. O que eu faço para isso parar? A primeira coisa que nós falamos é: se afaste do computador. Porque se ele é o foco do seu trabalho, do seu problema, então você deve se afastar dele tanto quanto possível. E esse tanto quanto possível é exatamente porque muitas vezes o trabalho dela depende desse equipamento, né? Mas o acesso a essas informações deve ser ali a sua principal resistência. Então ela vai continuar pensando nisso, ela vai continuar tentando buscar esse prazer, mas ela deve resistir, porque ela já sabe onde se encontra o problema. Não é apenas dentro dela. Ela diz assim: ah, mas eu sou assim. Muito mais do que ser assim, é continuar alimentando essa forma de ser. Porque se ele já tem o vício, quanto mais ele alimenta esse vício, ele acaba sofrendo mais. Então para de alimentar. Vive ali a sua angústia inicial, sozinho, sem dar vazão, sem extravasar essa viciação. Depois você vai gradualmente mudando seu comportamento, busca uma ajuda profissional, vai mudando a sua conduta, preencha seu tempo livre, né, como Divaldo disse nas mensagens de introdução, que a mente ociosa ela sempre vai trazer um problema. Então, ou seja, ocupa, direciona, os espíritos falam muito sobre isso, direciona suas energias para algo construtivo, pratica um esporte, faz um trabalho caritativo, faz um curso, gasta a sua energia, não deixa ela ficar acumulada para que você queira alimentar tudo isso. Então a gente foi passando ali uma série de orientações para que aquela pessoa encontre um caminho do reequilíbrio. Nesse caso, nós temos ali uma viciação contundente, ostensiva, algo que realmente faz mal. Mas muitas vezes nós temos comportamento dentro de nós, como eu falei para vocês há pouco, analisando ali o texto anterior, que para ela é tão natural, é tão sutil que ela não se incomoda mais. Ah, eu gosto mesmo de falar mal dos outros. Mas você não sabe que isso faz mal? Não, para mim não faz. E depois ele começa então: ah, mas eu sou indiferente com quem passa fome na rua. Mas você não se sensibiliza com a dor do outro? Não. Eu estou dentro de casa, eu fecho a minha porta, não sei quem passa lá. Se por acaso estiver me incomodando, eu mudo de calçada. Mas você fica falando, fazendo comentários para as pessoas, que são comentários destrutivos. Ah, mas as pessoas respondem. Eu gosto de conversar sobre isso. E depois começa a arrumar justificativas. Não, mas eu gosto de trocar ideias. Eu não estou falando mal, só estou dando a minha opinião. E a gente começa então a tentar mascarar essas nossas
tendências negativas. Então, a identificação desses desequilíbrios que existem em nós, especialmente desse defeito, como Kardec diz aqui no título dessa mensagem, identificarmos o defeito, reconhecermos a sua ação, porque para identificarmos alguma coisa errada, nós temos que ter um modelo que mostre para nós aquilo que é certo. Porque do contrário, como todo mundo faz, como é que eu vou saber se eu estou fazendo uma coisa certa ou errada, se todo mundo faz? Quer um exemplo disso? Comer carne é certo ou errado? É um assunto de debate, mas como todo mundo come, eu me sinto muito à vontade. Eu sei que poderia me tornar vegetariano, eu sei que poderia contribuir não apenas, né, com o estado ecológico do planeta, mas a própria preservação da vida dos animais. Mas você vai na rua, você compra um franguinho, vai na feira, vai ao mercado, na churrascaria, vai na pizzaria, come aquela pizza de calabresa. Está tão acostumado a comer que a gente nem percebe. Mas quando a gente começa a elevar o nosso padrão moral e começa a ver o comportamento de modelos de conduta que são superiores a nós, aí então nós vamos nos constranger e dizer assim, realmente o que eles fazem é certo e o que eu estou fazendo é errado. Então, se nós não estabelecemos esse modelo para saber exatamente se aquilo que a gente faz é um defeito ou é uma virtude, nós vamos continuar agindo dentro do padrão daquilo que o mundo oferece. O Hermes colocou, né, aí está a vitória, né, saber que está errado e vai terminando com erro. É uma luta muito difícil, né, porque me recordo de uma instrução que costuma ser passada pelos grupos de alcoólicos anônimos, ou alcoólatras anônimos, como queiram, que geralmente o alcoólatra ele tem que chegar no fundo do poço para poder saber que é o momento de reverter aquela situação. Porque enquanto ele vai administrando, controlando aquele seu vício, fazendo algo diário, algo que não traga tanta dor, tanto sofrimento, para ele está tudo normal. São as pessoas que muitas vezes acabam sendo um problema por julgá-lo, por criticá-lo e coisa e tal. Daí então nós percebemos que, para percebermos um defeito que seja realmente claro para todos nós, é algo que realmente tenha que nos incomodar, tenha que trazer uma perturbação muito grande. Então aqui, como foi colocado por Kardec, nesse item que fala desse defeito, ele trouxe para nós uma introdução aqui no capítulo 15, aqui do nosso o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, para a gente poder lembrar aqui, fora da caridade não há salvação. Ele diz assim para nós: nossos maus instintos são decorrentes da imperfeição do nosso próprio espírito, e não da nossa organização física. Se assim não fosse, o homem estaria isento de toda e qualquer responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo homem que goza da plenitude de suas faculdades tem a liberdade de fazer ou não fazer qualquer coisa. Para fazer o bem, só lhe falta a vontade. Lá no Evangelho, lá no livro O Céu e o Inferno, lá no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, nós temos ali um capítulo chamado A Carne é Fraca. Que muitas pessoas dizem assim, mas eu não tenho culpa, né? Eu preciso disso, meu corpo precisa disso. Então nós estamos passando por um processo de esclarecimento, assumindo as responsabilidades, vendo ali, né, as nossas necessidades, observando as consequências daquilo que a gente faz, se reconhecendo principalmente como espíritos, de saber da nossa imortalidade. Então, todo esse embasamento que nós aprendemos sobre a realidade espiritual vai refletir naturalmente em todas as consequências dessa realidade. Mas também a solidez desses ensinamentos, dessa compreensão, ou seja, a convicção que nós temos, é o que vai demonstrar a maior
ou menor transformação que nós vamos promovendo. Eu sei que eu sou um espírito mortal, eu sei que eu reencarnei, coisa e tal, então por que eu não vivo dessa forma? Por que eu não ajo de uma forma coerente com essa compreensão? Porque eu sei que eu vou sofrer e eu ajo para promover esse sofrimento. Eu sei que eu tenho uma imperfeição, mas eu falo, tudo bem, depois eu resolvo. Ou seja, a gente gosta da ideia de ser imortal, a gente gosta da ideia de ser reencarnado, a gente gosta da ideia de reencarnar no futuro, mas a gente não vive com convicção essa realidade. Daí então nós continuarmos gerando continuamente novos sofrimentos por nós não abraçarmos de fato essa causa. Nesse prefácio então, Kardec coloca: nossos maus instintos são decorrentes da imperfeição do nosso próprio espírito. Tendo essa certeza, então, tudo começa a se modificar. Ele traz para nós aqui uma prece, uma sugestão de prece, que vai nos ajudar, baseada principalmente lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos, e depois no capítulo 17 também, que é Sede perfeitos. Essa prece diz assim para nós: vós me destes, meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o bem do mal. Assim, ao reconhecer que uma coisa é má, sou culpado de não me esforçar para resistir à sua tentação. Preservar-me do orgulho, que poderá me impedir de perceber os meus defeitos, e dos maus espíritos, que poderiam me incitar a perseverar neles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a... Kardec deixa um espaço aqui para que nós externemos, exteriorizemos manifestemos a nossa imperfeição. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a, e se não resisto ao seu arrastamento, é por causa do hábito que já adquiri de ceder-lhe. Vós não criastes culpados, porque sois justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se preferir o mau caminho foi em virtude do meu livre-arbítrio, mas pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, também tenho a de fazer o bem, e portanto a de mudar o de caminho. Meus defeitos atuais são o resto das imperfeições que trouxe das minhas existências precedentes. São, pois, o meu pecado original, de que posso livrar-me pela minha vontade, com a assistência dos bons espíritos. Projetei-me, portanto, espíritos bondosos, sobretudo vós, meu anjo guardião. Protegei-me, na verdade aqui está invertido no texto. Protegei-me, portanto, espíritos bondosos, sobretudo vós, meu anjo guardião, dando-me força de resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são a barreira que nos separam de Deus, e cada defeito superado é um passo que damos para nos aproximarmos dele. O Senhor, na sua infinita misericórdia, houve por bem conceder a minha existência atual para que sirva ao meu adiantamento. Bons espíritos, dai-me aproveitá-la, a fim de que ela não se torne perdida para mim. E quando aprouver ao Senhor me retirar dela, que eu possa sair melhor do que entrei. Então nós vimos aqui nesse conteúdo, nesse texto, uma sugestão de prece para que nós nos inspiremos a partir da orientação e das intuições que os Espíritos transmitem para nós, para a nossa luta pessoal. Quantas vezes pessoas fazem suas preces em lágrimas, pedindo para que Deus tire aquele defeito que ela tem. Ó Senhor, tira esse defeito de mim.
eu não quero ser assim, eu não gosto de ser assim. E a pessoa então pede isso sem se dar conta que foram as suas vivências anteriores, assim como também a sua vivência atual, que alimentou esse tipo de comportamento. Tivemos casos, por exemplo, de pessoas que, reconhecendo em si uma tendência a esse ou aquele comportamento, ele começa então a implorar para que aquilo desapareça. E ele reconhece também que não tem forças para lutar contra aquilo. Então nós vemos o conflito que essa pessoa vai vivendo por ser daquele jeito, por agir daquela forma e não conseguir resistir. E aí então, quer dizer, assistência, sem dúvida nenhuma, não falta. Porque os espíritos que nos protegem sabem exatamente quais são as nossas necessidades e quais são os auxílios de que nós necessitamos. Mas eles fazem aquilo que eles podem dentro de sua área de atuação. Mas eles não podem modificar e interferir no nosso livre-arbítrio. Algumas vezes são criadas situações na nossa vida. Basta a gente lembrar que nas experiências de provas e expiações que nós vamos vivenciando, algumas vezes surgem situações que são impedimentos, ou são desvios que nós temos que fazer para não cairmos naquela, digamos, tentação que é apresentada para nós. Então vem ali limitações de relacionamento, limitações de saúde, limitações financeiras, limitações sociais, limitações emocionais, psíquicas. Exatamente porque ela implora por aquilo, ela não pede. Ela implora para que haja aquele bloqueio, porque ela não suporta mais viver naquela condição. Muitas vezes em várias encarnações, sofrendo as mesmas tendências, sofrendo as mesmas imperfeições. Então, várias vezes, né, são solicitadas essas barreiras morais e muitas vezes até barreiras físicas aqui no nosso mundo para que o espírito possa reiniciar um caminho de reerguimento, de correção. Então vimos aqui nessa prece que foi sugerida para nós vários elementos que nos ajudam. Inicialmente a assistência dos bons espíritos. Pedimos que nos ajudem a resistir a essas dificuldades, afastar de nós, por exemplo, os maus espíritos, né? Porque o processo de obsessão, ele é muito interessante. Essa aqui é uma prece para corrigir um defeito. E nós lembramos que as obsessões, elas acontecem exatamente através da ação dos espíritos sobre as nossas imperfeições. Então o espírito, encontrando uma pessoa, por mais virtuosa que ela seja, não vai, por exemplo, fazer com que ela se transforme naquilo que ela não é. Fazer com que ela tenha um vício que ela não gosta, que ela não alimenta. Mas certamente vai alimentar aquilo que ela tem de fraqueza. Muitas vezes uma pessoa não tem ali o vício de álcool, vício do tabagismo, vício de drogas, vício de jogos, etc, etc. Mas é uma pessoa extremamente orgulhosa, arrogante. A gente acha por acaso que os obsessores vão fazer com que ela se transforme numa alcoólatra? Ou vão isolá-la dentro do seu orgulho e da sua vaidade? É claro, vão mapear exatamente qual é a sua personalidade e atacar aquilo que existe de mais fraqueza. Newton colocou, né, acho que passo por isso, né, estou na terceira tentativa de parar de fumar. Não suporto nem olhar para o cigarro, mas incorrigivelmente continuo a fumar, né, estou há 3 semanas sem fumar, né, vamos ver, olhem por mim. É aquilo que a gente fala, Newton, muitas vezes uma luta pessoal que a gente tem é uma luta que é difícil de travar sozinho. Então vem ali a assistência, né, de pessoas próximas, de profissionais. A gente tem que buscar recurso onde for possível. Porque nem sempre a gente consegue fazer isso. Não, eu estou com vontade de não fazer. Vontade é uma coisa, condições é outra. Então a gente tem que apelar para aquilo que existe à nossa disposição. E nesse caso, né, é algo que é muito mais material. Mas e um vício moral? Uma pessoa, por exemplo, que tem preconceito. Como é que ela vai conseguir, do nada, de uma hora para outra, deixar de ser preconceituosa? Não é assim que funciona.
As coisas não vão desaparecendo para nós num toque de mágica, né? Você pega a varinha mágica, dá um toque na cabeça dele, ele deixa de ser aquilo que ele é. Muitas vezes nós temos ali esse trabalho que permanece durante várias encarnações. Principalmente nos vícios que nos proporcionam prazeres, que na verdade é a tendência de todo vício. Nos proporcionar prazeres. Mesmo que nós pensemos, né, mas como é que eu posso sentir prazer fazendo tal coisa? Acontece. Tem pessoas que sentem prazer, nós vemos, por exemplo, nas partidas de futebol, ou nas manifestações públicas, pessoas que sentem prazer em destruir, em quebrar, em machucar. Depois ele sai contando a história como se fosse um vitorioso, né? Claro que se ele foi bem sucedido. Ele vai dizer assim, eu lembro aquela vez em que eu soquei a cara do fulano. Eu estava lá num barzinho, eu estava numa boate, eu estava num estádio, eu estava na rua, arrebentei a cara do outro lá. E ele sai contando vitória com a maior alegria. Isso é um prazer, por mais mórbido, por mais primitivo que seja, é um prazer. Me lembrou, né, costumo dizer que vontade é que nem dor de barriga. Dá e passa, né? Só que tem dor de barriga que demora, né? Mas tem umas dores de barriga aí que permanecem durante muito tempo. Então, esse autoconhecimento de pensar assim, bom, eu sei que eu sou assim. E eu sei que isso faz mal. Então, mais uma vez me dá uma boa razão, igual a questão da bondade que eu falei para vocês há pouco. Me dá uma boa razão para eu combater esse vício. Se ele me dá muito mais prazer do que vício, do que dor. Então a gente vê, por exemplo, né, o Newton que lembrou ali aquela questão da dificuldade de se livrar do tabagismo. Eu me recordo de uma vez que eu andava na rua há muito tempo, e aí então vi uma pessoa que usava uma traqueostomia, né, aquela perfuração, aquela incisão que tem aqui na traqueia, né, no pescoço, e ela estava fumando. E aquela traqueia provavelmente era resultado de um câncer de laringe, um câncer de pulmão, alguma coisa assim. Provavelmente câncer de laringe, né, que é algo mais alto. E ele então prazerosamente continuava ali com o seu vício, satisfazendo ali aquilo tudo e o seu corpo se destruindo. Olha só a incoerência que nós temos, quer dizer, é culpa do corpo, é culpa do espírito. É claro que o organismo acaba se ajustando, se adaptando a algumas substâncias, e depois o próprio organismo sente falta daquelas substâncias, mas o espírito é responsável por isso também. Então por isso nós temos sempre que lembrar. A gente tem que começar, claro, né, sempre por aqueles vícios que são os mais graves, mas jamais se esquecendo daqueles que são os mais sutis. E aí a gente entra naqueles estágios que já conversamos, né, em outra situação, que primeiro nós temos que só dar um retorno para o York, por favor. Primeiro nós temos que saber exatamente aquilo que é uma virtude e aquilo que é um vício. Temos que saber aquilo que é uma imperfeição e aquilo que não é. Porque não adianta você querer combater um fantasma que você não sabe. Como eu falei para vocês, a gente está habituado àquele tipo de comportamento que ele deixa de ser algo negativo. Mais uma vez, né, como por exemplo, falar mal dos outros. Todo mundo faz isso. Então eu não vejo isso como algo negativo. Então inicialmente nós estamos naquela primeira fase. Saber aquilo que é correto, aquilo que não é. Aquilo que é uma virtude, aquilo que é um defeito. Aquilo que faz bem, aquilo que não faz. Ótimo. E através do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós tivemos a oportunidade de fazer uma viagem sobre vários elementos do universo moral para saber. Por exemplo, Zé, eu falei para vocês já, Luiz Fernando Guimarães, aquele comediante, né, da década de 1990, né, muito popular, ano 2000 também, muito popular, e ele então comentava que ele tinha assim um vício de correr, de fazer ali o seu Cooper, né, lembrando do Dr. Cooper nos Estados Unidos,
que falava que corrida faz bem para a saúde, ele era tão viciado que muitas vezes ele prejudicava relacionamentos e trabalho porque ele queria ficar correndo. Pessoas que não saem de academia, pessoas que são viciadas em adrenalina. Então, quer dizer, são vícios dos mais variados, mas a gente tem que saber onde começa ali aquilo que é saudável, onde termina aquilo que é saudável e onde começa aquilo que é nocivo. Temos que primeiro reconhecer a existência. Depois, o segundo estágio é exatamente fazer uma varredura dentro de nós. E se pegar esses elementos que nós conhecemos, né, as virtudes e as imperfeições, e dentro dessa varredura começar a buscar o que eu tenho de virtude, daquilo que eu já aprendi sobre virtudes, e o que eu tenho de defeitos, daquilo que eu já aprendi sobre defeitos. Fazendo, por exemplo, essa busca dentro de mim, eu vou identificar. E vou começar a marcar, eu tenho esse problema, mas também eu tenho essa virtude e tal. Depois vem a terceira parte, que vem exatamente aí na grande reforma. Aquela expressão reforma íntima que nós utilizamos, é o grande trabalho agora. Já reconheci aquilo que eu tenho de positivo e aquilo que eu tenho de negativo. Vou trabalhar para intensificar aquilo que existe de positivo. E vou trabalhar agora mais ainda para poder eliminar aquilo que existe de negativo. E vou começar a estabelecer metas, começar a utilizar métodos, estratégias, vou buscar auxílio onde necessário. Então nós vemos ali que esses estágios eles vão acontecendo, né, a partir do momento que nós vamos nos esclarecendo. Mas mais uma vez, esse tipo de orientação que chega para nós, sobre correção das nossas imperfeições, a partir do aprendizado que nós temos, né, a respeito dos valores, das virtudes, da nossa condição de imortalidade, de tudo aquilo que diz respeito à elevação espiritual que todos nós desejamos, esse tipo de orientação ele vai para o mundo todo. E olha para o mundo todo e pergunta quais são as pessoas, ou quantas são as pessoas, se fosse possível mensurar isso, que estão dispostas a corrigir um defeito simplesmente para se tornarem pessoas melhores. Me dá uma boa razão para alguém parar de ser uma pessoa viciosa, uma pessoa com imperfeição moral. Mais uma vez a gente vê a dificuldade que é de você querer falar para a pessoa, olha, seja uma pessoa boa por ser boa. Ele vai dizer assim, mas o que eu ganho com isso fazendo essa renúncia? Eu gosto. Eu acho legal, eu acho interessante. E aí depois a gente vai reconhecer tudo isso quando chegarmos no mundo espiritual, numa condição de espíritos, né, como diz André Luiz, mas utilizando aquela expressão que eu não gosto muito, né, de um suicídio inconsciente. Ou seja, ele vai se autodestruindo e somente depois que ele percebe a destruição e as consequências daquilo que ele fez, ele vai lamentar, eu não devia ter feito isso. Hoje nós temos a condição de dizer assim, eu não devo fazer isso. E não pensar naquele pretérito imperfeito de dizer, eu não devia fazer isso. O Newton colocou para nós, né, a abstinência não é a pior parte é estar na rua e fazer tudo de maneira automática, né, com facilidade de ter qualquer tipo de droga nas mãos. Né? Não quero nem imaginar o que os alcoólatras e dependentes de drogas mais fortes passam. Né? Pois é, uma das situações. É o hábito, o problema de nós nos habituarmos a isso tudo é exatamente a dificuldade que nós temos depois de lutar contra. O Flávio lembrou também que o grande problema é que muitos de nós gostamos e muito da situação viciosa que estamos. Aí fica complicador, porque exatamente o vício nos proporciona prazer. Por mais absurdo que seja, eu não falei para vocês, pessoas que sentem prazer em se autodestruir, pessoas que sentem prazer em destruir tudo. Essa semana, né, que eu tive um compromisso na parte da manhã que nós não tivemos estudos, foi na terça-feira, né? Eu passava aqui pela cidade de São Paulo e vi ali os patrimônios destruídos, pichações. E eu ficava pensando, falei, meu Deus, como é que alguém pode gostar de fazer isso? De subir, eu fico pensando como é que as pessoas conseguem alcançar alguns pontos em alguns prédios e pichar. A pessoa pode não é uma questão dela destruir o patrimônio alheio, ela pode se machucar fazendo aquilo, mas ela gosta de fazer. Então, quer dizer, uma pichação, tivemos um símbolo de São Paulo, né? Aquele patrimônio aos bandeirantes, ali eu acho que é as bandeiras aos bandeirantes, ali no nosso Parque do Ibirapuera, picharam tudo aquilo ali. Que prazer sente uma pessoa fazendo aquilo? Sim, ela sente e muito prazer.
E aí nós vemos então como é que você vai falar para alguém deixar de ser daquele jeito. Se arriscam e cometem ali praticam ali os maiores absurdos para poder praticar aquilo que querem. O Flávio colocou também, tem um livro do Martins Peralva que fala dos complicadores de se estabilizar a reforma íntima. É uma reação dos amigos que compartilhavam do mesmo vício. A outra é mudar a postura de gostar para que me prejudica, né? Ou seja, o fato de você estar habituado e conviver numa sociedade que também está habituada a fazer aquilo, você se sente não tão normal, tão à vontade, que você não vê motivo nenhum para grandes culpas, né? Para grandes conflitos íntimos diante daquilo. Então, pessoal, vemos aqui nesses dois estudos, inicialmente, na primeira mensagem, prece aos maus espíritos, que está diretamente relacionada para corrigir esse defeito. Ou seja, os maus espíritos nos atingem pelas portas mentais que nós deixamos abertas a partir das tendências inferiores que nós temos. E depois aqui as preces que nós fazemos para corrigir um defeito. Essas preces, né, que vêm exatamente pedindo a ajuda para eliminarmos aquilo que nos incomoda, mas nos esclarecendo de uma forma bastante clara da responsabilidade que nós temos, do trabalho pessoal que devemos realizar para eliminar aquilo que traz esse prejuízo. Flávio colocou, né, por exemplo, você para de beber bebida alcoólica e os amigos sempre te oferecem uma dosinha, né, uma só. E o Hermes lembrou também, né, que o problema, ou a guerra interior, é o problema, né, quem vence sai vitorioso. Mas quem vai ficar pensando, não, porque é uma guerra interior, é uma superação que você tem, ninguém está preocupado com isso. A nossa vida é tão atribulada que a gente não para pensar naquilo que existe dentro de nós e nas consequências que surte a partir do cultivo que nós praticamos desses elementos ainda. Então, pessoal, fechamos por aqui o nosso estudo de hoje. O nosso próximo encontro vai tratar, deixa eu pegar aqui, para resistir a uma tentação, e depois graças